Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito, tá? O nome dele é Josué e ele fala que não tem muita experiência em ações. E ele faz o seguinte questionamento. Não entendo ainda qual a vantagem de comprar papéis de empresas que não distribuem dividendos. Você pode me explicar? Então eu vou responder essa pergunta e vou falar mais algumas coisas muito interessantes sobre dividendos, tá? Então solta a vinheta aí. Bom, pessoal, antes de eu responder a pergunta, é importante que a gente tenha alguns conceitos bem fixados na nossa cabeça, tá? Então, por exemplo, o que é uma ação, né? Ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas. Então, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, está comprando um percentual, mesmo que seja pequeno, daquela empresa, tá? É diferente de quando você compra um título do Tesouro, por exemplo, que você está comprando a dívida do Tesouro Nacional e em troca você recebe uns juros por aquilo, né? E tem uma data fim de pagamento daquela dívida. A ação não existe isso, né? Você se torna sócio daquela empresa. Beleza? E o que são dividendos? Dividendos são proventos, partes do lucro de uma empresa, que são distribuídos entre os acionistas. Eles são distribuídos em dinheiro. Tá? Então a empresa lucrou lá, ela pega esse lucro e distribui para os acionistas em dinheiro. Tá? Isso são dividendos. Uma outra coisa importante de vocês saberem é o que é dividend yield. Né? Dividend yield é o dividendo pago por uma ação dividido pelo seu preço. Então se uma empresa pagou R$1 em dividendo no ano e o preço dela é R$10, isso quer dizer que ela tem um dividend yield de 10%, né? Porque ela vale 10 e distribuiu R$1 em dividendos. E o payout, né? O que é o payout? Payout se refere a porcentagem do lucro líquido distribuído na forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas da empresa. Então, por exemplo, se a empresa lucra 100 milhões e distribuir 90 milhões do seu lucro, ela teve um payout de 90%, tá? Então é isso aí. Geralmente, empresas de dividendos, né, vacas leiteiras e tudo mais, têm um payout alto, certo? O que o Warren Buffett fala sobre empresas de dividendos, né, empresas que pagam altos dividendos? Ele fala o seguinte: se o seu objetivo é o maior retorno possível sobre o seu capital, você deve ser cético com empresas pagadoras de dividendos. É melhor buscar empresas que investem massivamente em crescimento. E por que ele fala isso, pessoal? Basicamente por causa do seguinte, tá? Agora a gente vai entrar no tema de verdade. O que uma empresa pode fazer com os lucros? Ela pode fazer 4 coisas: reinvestir, adquirir novas empresas, que é o caso da Sinqia que a gente falou no vídeo anterior, foi desse vídeo que surgiu a dúvida aí do inscrito. Recomprar suas próprias ações e distribuir dividendos. Na ótica de Warren Buffett, quando a empresa está distribuindo dividendos, é porque ela não tem nada melhor para fazer com aquele dinheiro. Então, em vez dela reinvestir em alguma coisa que vai dar ainda mais lucro para ela, ela pega e dá para os acionistas, porque não tem mais o que fazer com aquele dinheiro. Deu para entender? Então, quanto mais a empresa crescer, conseguir fazer o dinheiro dela gerar mais dinheiro, melhor. E na ótica dele, se a empresa ficar pegando dinheiro e distribuindo, pegando e distribuindo, é porque ela não está explorando todo o seu potencial, né? Seria melhor, em vez dela me dar o dinheiro, ela pegar esse dinheiro e colocar numa outra companhia ou numa aplicação que vai render, sei lá, 20, 30% ao ano, em vez de me dar. Seria muito melhor, porque os lucros dela aumentariam muito e assim as minhas ações também aumentariam, tá? É claro que a gente consegue pegar algumas empresas que conseguem crescer e ainda pagar bons dividendos, tá? No caso aqui no Brasil dos bancos, tá? Os bancos conseguem ter uma faixa de crescimento elevada, tá? Principalmente por causa que o Brasil beneficia os bancos para conseguirem isso e pagar bons dividendos também. O setor elétrico também, né? Se você pegar o setor de transmissão de energia, como ele não tem que reinvestir massivamente em capital e ele tem um fluxo de caixa tranquilo, porque é tudo contratual, tá? Então não oscila muito, ele consegue programar bons dividendos aí para os acionistas. Mas se você pegar, por exemplo, essas companhias de energia e comparar com outras empresas que reinvestem o dinheiro nelas mesmas, nos próprios negócios dela, tipo a WEG, embora ela pague dividendos, ela não paga dividendos tão altos. Ela reinveste muito dinheiro no próprio negócio. Você vai ver que o crescimento da WEG é muito maior do que essas empresas de dividendos, tá? É claro que assim, também depende um pouco do que você quer, né? Por exemplo, se você já tem um montante
bem grande, você basicamente quer viver de dividendos, quer viver do lucro das empresas, então faz bastante sentido você só investir ou investir a maior parte do capital em empresas de dividendos, né? Porque você só quer o dinheiro entrando na sua conta, você não quer que ela tenha uma explosão e tudo mais, né? Você quer que o dinheiro entre, beleza? Aqui, pessoal, eu peguei até um gráfico da Apple, que é uma empresa que praticamente nunca pagou dividendos, tá? Ela começou a pagar dividendos recentemente, aí, acho que 2016 para frente, tá? Mas você vê que ela teve um crescimento absurdo aqui, mesmo sem pagar dividendos, tá? E aí, assim, se você tivesse a ação dela aqui a poucos centavos, aqui, R$1, R$2, você teria agora ela a R$170. Então, ela pagar ou não dividendos não impactou no lucro que o acionista teria. É importante ressaltar também que a política de dividendos nos Estados Unidos é diferente, tá? Lá nos Estados Unidos, quando uma empresa ela paga dividendos, ela tem que pagar uns 30% de imposto de renda. E é por isso que as empresas preferem não pagar dividendos lá, elas preferem ou reinvestir no próprio negócio ou comprar ações delas mesmas, tá? E por que uma empresa ela compra as próprias ações? Porque isso gera valor para o acionista, porque geralmente ela compra aquelas ações e depois ela cancela, então todos os múltiplos dela sobem, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Outra empresa aqui que também nunca pagou dividendos é a Berkshire, né? Que é a empresa do Warren Buffett. Você vê aí que ela teve um crescimento assim, absurdo ali nos últimos tempos, sem pagar dividendos, né? Hoje uma ação dela custa $308 mil, tá? É isso aí que custa uma ação da empresa do Warren Buffett, e ela não para de crescer, né? Ela na verdade é um conglomerado de empresas, ela é tipo uma holding que tem participação em várias outras empresas, tá? Aí você me fala, mas bom, Nicolas, eu quero investir em uma empresa de dividendos, o que eu tenho que olhar, né? Vamos lá. Basicamente, pessoal, você tem que olhar a sustentabilidade daqueles dividendos, tá? Então você tem que olhar o seguinte, ó, a empresa realmente não tem nada melhor para fazer com aquele dinheiro? Ou será que a gestão dela não está atuando da melhor maneira possível, tá? Porque às vezes o gestor, assim, a diretoria fica meio preguiçosa. Em vez de reinvestir em novas tecnologias e tudo mais, o cara se acomoda lá e a empresa, ó, vai para o saco, né? É importante que a diretoria esteja sempre de olho no mercado, senão a empresa acaba morrendo, né? Ela tem que se reinventar a todo momento. Ela está distribuindo apenas para agradar os acionistas? Porque assim, pessoal, tem empresas que distribuem só para os acionistas ficarem felizes, tá? Mas ela nem poderia, às vezes ela, assim, tá pegando dinheiro emprestado de capital de terceiro para reinvestir no negócio a um juros mais alto do que deveria para poder, no fim do ano, distribuir lucro em dividendos e tudo mais, tá? Então, é uma coisa que você também tem que se perguntar, né? Se ela está distribuindo só para agradar ou se realmente não tinha nada para fazer com aquele dinheiro, a melhor forma era distribuir para os acionistas, ela pegou uma parte daquilo e reinvestiu no negócio, ou ela tem um caixa ok e não precisa de mais caixa, e etc, tá? Está distribuindo mais do que deveria? Existem algumas empresas, pessoal, que distribuem mais do que deveria e distribuem mais do que lucrou, tá? É possível você achar empresas aí que tem um payout de mais de 100%. Ou seja, ela está queimando caixa para distribuir para os acionistas, tá? Existem empresas que fazem isso. Existem também algumas regras de contabilidade que fazem o payout ficar a mais de 100%, tá? Mas isso você tem que ficar de olho. Tem um caixa equilibrado? Para uma empresa poder distribuir dividendos, pessoal, ela tem que ter um caixa equilibrado. Se ela tiver uma dívida elevada, não adianta, é melhor que ela pague essa dívida em vez de distribuir dividendos para ela se equilibrar, entendeu? Tem muita empresa aí que tem uma dívida altíssima e ainda vai lá e paga dividendos, né? Em vez de pagar a dívida que está gerando juros lá, que está atrapalhando você, no caso, né? Porque está gerando juros para o banco e diminuindo a lucratividade dela própria, tá? Então vamos a alguns casos de falta de sustentabilidade nos dividendos, né? Aqui eu trouxe o exemplo de Eletropaulo. Eletropaulo era uma das vacas leiteiras, né? Ela distribuía muitos dividendos. Os acionistas gostavam disso, né? A empresa, você vê aqui que a ação dela, inclusive, foi subindo. Não só por causa do alto dividendos, mas porque a empresa também era boa, né? Aumentava os lucros e tudo mais. E aí ela queimava a caixa, né, pessoal? Ela não tinha nada em caixa guardado para, no caso de uma crise. Imagina que vem uma crise, você não tem dinheiro e aí? Né? Você se ferra porque você não tem como manter o negócio, né? Ou fazer ela continuar lucrando, queimar a caixa naquele momento de crise, etc. Aqui, mais ou menos, a Eletropaulo ela perdeu algumas concessões, tá? E aí ela não conseguiu mais pagar dividendos. O payout dela, que estava lá em 90%, 100%, caiu lá tipo para 10%. E os acionistas
saíram fora, né? Porque muitos estavam só pelos dividendos e a empresa também deu uma bela piorada aqui, né? E não é à toa que a ação caiu de 40 aqui para 8 ou 7 reais, tá? Então é importante ver aqui que não é só porque uma empresa paga bons dividendos que esses dividendos são sustentáveis ao longo do tempo, né? Você tem que ver se ela realmente está pagando porque ela pode pagar ou ela está fazendo besteira aí nesse pagamento, né? Um outro caso aqui é a Eternit, tá, pessoal? A Eternit também pagava muitos dividendos no passado, tá? E você vê que a cotação dela aumentou muito. Aqui a gente tem um quadro que mostra o payout que ela dava, né? Ó, 60%, 160%, 72%, 130%, 140%. Então ela pagava muitos dividendos, pagava até mais do que deveria aqui, né? Ela estava pagando mais do que ela estava recebendo de lucro. A Eternit teve um problema, né, na matéria-prima que ela usava e ela não conseguiu se reinventar, né? Ela deveria ter investido em outros produtos para se reinventar, né, e tudo mais. Ela não conseguiu. A ação dela saiu de R$22 e foi para R$2,79 agora, tá? E ela também parou totalmente de pagar dividendos. Você vê aqui que em 2016, 2017 não teve dividendo nenhum, porque ela está tendo só prejuízo, ela não consegue mais lucrar, beleza? Então é importante você ficar de olho nesse tipo de coisa. Então, conclusão, pessoal. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio da empresa. Então não importa se ela paga ou não paga dividendos, o que importa é ela crescer, aumentar a lucratividade, aumentar a receita, aumentar o valor patrimonial, tá? Porque é que nem você investir num negócio físico, tá? Imagina que você está investindo no mercado, você comprou um mercado. O mercado ele lucra R$100.000 hoje. Daqui a um ano ele está lucrando R$1 milhão. O valor de venda desse mercado também vai aumentar. Tá? Então, é por isso que faz sentido você investir em empresas também que não pagam dividendos, tá? Porque você está se tornando sócio, está comprando uma parte da empresa, e se essa empresa crescer, o seu patrimônio vai crescer junto com ela, porque o valor de passe dela também vai aumentar, certo? Particularmente, eu prefiro investir em empresas de crescimento, né? Porque eu acho que as empresas de dividendos são um pouco mais lentas, né? A rentabilidade nelas são um pouco mais lentas, então eu prefiro investir em empresas de alto crescimento. É claro que vai depender da sua necessidade e também, pessoal, se a empresa for boa, não importa se ela é de dividendo ou se é de crescimento. Por isso que eu acho besteira, assim, isso aqui é uma carteira de dividendos, isso aqui é uma carteira de crescimento. Tem um monte de corretora aí, caso de análise que tem uma carteira de dividendos, assim, não faz muito sentido, tá, pessoal? Porque se a empresa for boa, crescer, aumentar lucro, aumentar receita, você vai ganhar ela pagando dividendos ou crescendo, tá? Então, tanto faz. Como eu disse, é importante você verificar se a empresa tem sustentabilidade para pagar aqueles dividendos. E uma coisa que eu não falei, pessoal, é que no Brasil as empresas, quando lucram, elas são, entre aspas, obrigadas a distribuir 25% do seu lucro em dividendos, pelo menos, tá? Só que isso não rola do jeito que deveria, tá? Se você pegar o estatuto social aí de algumas empresas, vocês veem que isso não acontece na prática. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Se você quer aprender mais sobre a análise de ações, sobre investimentos e tudo mais, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Até a próxima, seja fortunatos, fui!